O testamento dos famosos nos ensina muito mais do que você imagina. Hoje nós vamos falar sobre o testamento e o que nós podemos aprender com aquelas pessoas que fizeram o testamento e a gente sabe que não deu certo, né? Eu tô falando de quem? Eu tô falando dos famosos. Eu tô falando dos famosos como, por exemplo, o Gugu Liberato. Gugu Liberato, que faleceu em 2019 e até hoje não resolveu a questão do testamento dele. Olha só, o Gugu deixou um testamento deixando 90% do patrimônio para os filhos e 10% para a irmã. Só que o Gugu, no caso do Gugu, ele preteriu aí a companheira dele. Companheira que pode ser considerada como herdeira necessária. Se ela for herdeira necessária, ele não poderia ter feito esse testamento. E por isso que está tendo toda essa discussão judicial para tentar resolver essa questão. Gugu, que tinha um patrimônio avaliado em bilhão, e ainda assim está tudo travado na justiça. Recentemente teve inclusive um pedido para que fosse pago um valor para poder sustentar a esposa que ele deixou, a companheira que ele deixou. Outro exemplo é o do Chico Anísio. O Chico Anísio faleceu em 2012 e deixou um testamento em que um dos seus filhos foi preterido. Aquele que fazia o Senhor Boneco. Não sei se vocês lembram aí da escolinha do professor Raimundo, aquele personagem, aquele artista que fazia o Senhor Boneco. Pois é, era filho de Chico Anísio e foi preterido, ele ficou de fora do testamento. Então, em 2012, ele entrou com uma ação para anular esse testamento, a anulação que só veio a sair em 2019. Mais de 5 anos para resolver essa questão desse testamento. E desde então, o inventário ainda não acabou, porque hoje, o que aconteceu? O Chico Anísio, ele tinha um patrimônio, na época, claro, ele tem royalties ainda que ele recebe pelos personagens e tudo, mas na época ele tinha um patrimônio avaliado em 4 milhões. E hoje, por causa de toda essa demora no inventário, demora para resolver a questão do testamento, o patrimônio já está com uma dívida de mais de 7 milhões. Só de IPTU e condomínio dos bens, condomínio dos imóveis, já é uma dívida de mais de 1,5 milhão. Ou seja, o próprio testamento e o inventário dilapidaram o patrimônio. Os filhos, inclusive, agora estão entrando pedindo uma prestação de conta para a viúva do Chico Anísio, para cobrar aí, que ela foi inventariante, a administração desses bens. O que aconteceu? Mais uma ação correndo na justiça, mais uma situação de briga dentro desse testamento. Tem também o caso da Marília Pera. Ela tinha deixado um testamento deixando 75% do patrimônio para o filho e 25% para uma dividida entre o marido e a irmã. Só que o marido, ele é herdeiro necessário, ou seja, ele pôde entrar na justiça para discutir esse testamento. Essa discussão levou 4 anos. Durante 4 anos ficou tudo parado só na discussão do testamento. E olha só terminou por causa de um acordo. Não ficou esperando julgar na justiça, não. Eles tiveram que fazer um acordo para conseguir terminar essa discussão e finalmente fazer o inventário. Um acordo que finalmente, depois de 4 anos, resolveram aceitar a última vontade da artista. Recentemente, agora em 2024, nós tivemos o caso do Zagallo. Caso que eu já falei, inclusive, nas redes sociais, que é em que o Zagallo faleceu agora, infelizmente, em 2024, nosso querido tetracampeão mundial, né? Falando, vocês vão ter que me engolir. Pois é, ele tá tentando fazer aí 3 dos filhos dele engolir a última vontade dele, porque ele deixou um testamento em que deixou 50% do patrimônio. Aliás, deixou um dos filhos com 62,5% do patrimônio e o resto para ser dividido entre os outros 3. E eles já falaram, que esses 3 filhos que foram preteridos, já falaram que vão discutir essa última vontade do Zagallo. Porque lá no testamento ele colocou o motivo de fazer isso. Colocou lá que foi porque os filhos se afastaram, não cuidaram dele. Colocou os motivos que o levaram a ter essa decisão. E aí os filhos estão questionando esses motivos, inclusive pondo a culpa no filho mais novo, que recebeu esse patrimônio, essa parte maior do patrimônio, por ter acontecido isso. E tudo isso começou também com um inventário, quando faleceu a esposa do Zagallo. Tudo começou quando faleceu ela, e aí tiveram uma discussão no inventário. Então, e aí ele foi lá e mudou o testamento dele. Olha só, o inventário gerando briga em cima de brigas. E o que
tudo isso, toda essa situação dos famosos tem que nos ensinar? Eu dividi em 4 questões importantíssimas, principais, que a gente tem que aprender. Primeira delas, que testamento não evita o inventário. Essa é muito importante você entender isso. Segunda dela, testamento tem limites e gera brigas. Todo testamento, quando você tem limites legais para se fazer testamento, e nós vamos falar disso daqui a pouco. Número 3, educação patrimonial não tem nada a ver com o valor do seu patrimônio, com o quanto você conseguiu adquirir ao longo da vida. Olha o Gugu, por exemplo, que tinha um patrimônio em bilhão e ainda assim utilizou de uma ferramenta extremamente obsoleta para planejar o patrimônio da sua família. E, finalmente, número 4, e mais importante, não adianta nada você ouvir aqui comigo 1, 2 e 3 e não entender o que eu quero dizer quando eu falo número 4, que é testamento não resolve o problema. Olha só, testamento não evita o inventário, não vai ser igual filme de Hollywood. Se você fizer um testamento, não vai chegar alguém quando você não estiver aqui lá na sua casa e vai pegar um papel e ler assim, ó. Fulano de tal faleceu e deixou a casa de campo aqui para a fulana de tal. Deixou o apartamento em Belo Horizonte para a fulano de tal. Deixou a caixinha de música para a fulano de tal. Isso não vai acontecer. Isso só acontece em filme de Hollywood. No Brasil, o testamento literalmente não evita o inventário. Se você fizer um testamento, os seus filhos vão ter que passar pelo inventário de qualquer maneira. E mais, esse inventário fica mais burocrático. Por quê? Porque esse inventário passa a ter que ser judicial. Você nem pode se aproveitar da maior rapidez de um inventário extrajudicial. Aliás, você não, né? Seus filhos, seus herdeiros não vão poder se aproveitar disso se você fizer um testamento. E pior ainda, o inventário sequer pode ser aberto antes de você fazer, mais uma vez, você não, seus filhos fazerem uma ação que chama um termo de abertura e homologação desse testamento. Ou seja, eles têm que entrar na justiça para que o juiz homologue aquele testamento. E aí, muitas vezes, isso nesse momento gera alguns conflitos. E só mesmo que não tenha conflito, é assim, dói na garganta saber que a sua última vontade, que a minha última vontade, vai depender de um juiz para concordar com ela. Vai depender, inclusive, de oitiva do Ministério Público. O Ministério Público vai ter que falar sobre essa sua última vontade. Isso dói, isso é difícil de engolir. O que essa pessoa tem a ver com a minha família? O que essa pessoa tem a ver comigo? É difícil de engolir isso. E por essa burocracia a mais no testamento, a gente percebe o seguinte, que testamento gera mais briga do que resolve conflito quando se tem testamento. Olha só, por exemplo, vamos pegar o caso aqui do próprio Zagallo. Ele fez um testamento, deixou ali uma parte maior para um dos filhos, e o que isso está gerando? Um conflito na família para resolver esse processo de inventário. Olha só, um conflito para resolver. Então, esse filho vai ter que fazer o termo de abertura e homologação do testamento, citar os outros 3 filhos que vão questionar isso. Será anos na justiça para resolver isso. Isso eu posso te garantir, até pela experiência. Olha o caso do Chico Anísio. Olha o caso do Gugu. Olha o caso da Maria Pêra, que resolveu depois de 4 anos porque teve acordo. Não foi porque a justiça chegou a resolver, não. Teve acordo. Então, testamento ele tem seus limites e ele não evita briga. Por exemplo, vamos falar um pouco do limite do testamento. A gente tem uma coisa que se chama a legítima. O que é a legítima? Só para a gente poder entender um pouco. A legítima é a parte disponível da pessoa. Então você pode fazer testamento só com 50% do seu patrimônio. Pode deixar para quem você quiser. Se você tiver o que a gente chama de herdeiro necessário. O herdeiro necessário são filhos, cônjuge, aí entra aí companheiro, companheira, esposo, marido, tanto faz, cônjuge e pais vivos. Pai ou mãe vivo também são herdeiros necessários. Se você tiver qualquer um desses na sua família, você não pode testar mais do que 50% do seu patrimônio. E ainda assim, mesmo que você faça ali no limite de 50%, tem várias situações que podem gerar confusão. Por exemplo, muitas vezes a pessoa vai lá e faz um testamento deixando uma casa para um, uma casa para o outro. A título de exemplo, cada casa valia 200 mil na época que foi feito o testamento. Só que uma delas, depois de 5, 6, 7 anos, passou a valer, valia 200 mil, passou a valer 500. A outra não valorizou tanto, passou a valer apenas 300. O balanço desse testamento deixou de existir.
Então deixou de ser 50%. Então já se criou um problema. Caso do Zagallo, por exemplo, ele fez um testamento deixando, a gente não tem acesso ao testamento, é claro, mas em tese ele fez um testamento deixando 50% para um filho e o restante a ser dividido entre os demais, ok? Só que se ele fez o testamento deixando 62,5% para um filho, já está ferindo a legítima. E mais, a partir do momento que ele coloca, que o Zagallo colocou ali o porquê ele fez esse testamento, profunda tristeza com os filhos, da atitude que tomaram e tudo, isso passa a ser questionável na justiça. Olha que loucura. Esses filhos vão poder questionar os fundamentos dele para fazer o testamento. Então tudo isso vai se tornando uma bola de neve que gera brigas em inventário, torna o inventário cada vez mais difícil de ser concretizado. E é aí que eu falo que a educação patrimonial não tem nada a ver com o valor do seu patrimônio, com o quanto você conseguiu acumular, ou com o quanto você herdou, com o quanto você tem. Olha só, o Gugu tinha 1 bilhão, tinha um patrimônio avaliado em 1 bilhão, e ainda assim utilizou de um sistema extremamente obsoleto de planejamento patrimonial da família. O testamento, ele existe desde a Lei das 12 Tábuas. Ele é, sim, o Instituto do Direito Brasileiro mais obsoleto que existe. Ele não, como eu disse, ele não resolve o inventário. Só por aí você já sabe que ele é um instituto obsoleto. Mas por que o Gugu, o Chico Anísio, pessoas assim inteligentíssimas, não fizeram um planejamento patrimonial diferente, utilizaram desse meio obsoleto? Por causa do meio onde enriqueceram. Por causa do tão pouco a educação patrimonial ainda é difundida no Brasil, diferente da educação financeira, até falamos sobre isso num vídeo anterior. Mas por causa disso, porque o Gugu, o Chico Anísio, o Zagallo, a Maria Pera, aí tem outros, Agnaldo Timóteo, por aí vai, todas essas pessoas, elas enriqueceram no meio artístico, enriqueceram por causa do seu talento, da sua arte. Agora, você não ouve falar de um problema no inventário do grande bilionário, dono do Grupo Globo, Roberto Marinho. Você não ouviu falar disso. Ou de qualquer um da família dele que veio falecendo. E por quê? Porque essas pessoas enriqueceram no meio empresarial. Um meio que você tem como cultura fazer um planejamento tributário, um planejamento familiar, um planejamento das empresas. E isso veio para a família. Veio para que eles pudessem aprender também e evitar o inventário. Sabe uma outra classe que você não escuta falar de inventário deles? Classe política. Você nunca escuta falar do inventário que deu briga de uma classe política, apesar de muitos serem milionários. Você não escuta falar disso. E por quê? Educação patrimonial. Eles sabem que existe sim um meio melhor, um meio de se evitar o inventário, um meio de se organizar o patrimônio da família para que não gere brigas no futuro. Um meio de organizar sem precisar aí passar por esse procedimento doloroso que é o inventário. E é por isso, por esse motivo, que eu falo que a educação patrimonial não tem nada a ver com o valor do patrimônio. Porque a educação patrimonial depende do quê? Depende de você. De você entender, estudar e descobrir os melhores meios de planejamento patrimonial para a sua família. E nisso, eu vou te ajudar. Por quê? Porque esse mês a gente está fazendo a jornada da educação patrimonial. Uma jornada que começou, está vindo desde o começo de fevereiro, que você entrou nessa jornada. Se você está aqui me assistindo, você já está participando dessa jornada. Uma jornada que você começou, você provavelmente me encontrou nas redes sociais de alguma forma, seja aqui no YouTube, seja no Instagram, seja no Facebook. E ali foi o seu primeiro passo nessa jornada. Quando você passou para o próximo passo, que foi se inscrever no seminário sobre planejamento patrimonial da família, que vai acontecer, olha só, gente, olha só, na semana que vem, ao vivo pelo YouTube, não vai ficar gravado às 7h30 da noite, então não perde. Mas quando você se inscreveu, você passou para o próximo passo da sua jornada de educação patrimonial. E agora, assistindo esses vídeos aqui de aquecimento, o que eu postei anteriormente, as outras lives, você está passando mais um passo, que é entender alguns institutos. Hoje, por exemplo, a gente está desmistificando o Instituto do Testamento. O seu próximo passo é participar. E não é se cadastrar, não é falar que vai assistir, não. É participar do Seminário de Planejamento Patrimonial. Uma participação ativa. Pergunta. Aqui mesmo, no comentário desse vídeo, já deixa sua dúvida.
pergunta no dia do seminário, não perde, não chega atrasado, papel e caneta, anota. Participa do dia 1, do dia 2 e principalmente do mais importante de todos os dias, que é o dia 3. Porque aí depois que você participar, terminar essa jornada de educação patrimonial, você vai poder tomar uma decisão. Uma decisão se você vai colocar ou não o planejamento patrimonial a serviço da sua família. Mas uma decisão informada, uma decisão educada. Isso que é importante. Independente do seu patrimônio, você vai poder tomar essa decisão, independente do valor do seu patrimônio. Se você é bilionário, igual o Gugu, se você tem só a sua casa, que você quer deixar para os seus filhos, que você trabalhou, que você suou tanto para receber, você vai poder tomar essa decisão. Não importa o valor do patrimônio. E, por último, a gente percebe que testamento não evita o problema. Testamento não resolve o problema. Sabe o que resolve o problema? Fazer um planejamento patrimonial eficaz, que sua família não vai precisar passar por inventário, sua família tem regras claras de como vai funcionar a transmissão do patrimônio. É isso que resolve o problema. E é sobre isso que nós vamos conversar na semana que vem, no nosso seminário sobre planejamento patrimonial da família. Então, se você já está cadastrado, não perde. Entra no grupo do WhatsApp, o grupo exclusivo do WhatsApp dos participantes, e não perde, fica de olho para receber o link do seminário, porque ele não vai ficar gravado. E se você ainda não se cadastrou, aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar um link se você quiser se cadastrar para participar do seminário. E ao final desse vídeo, eu já vou deixar um link também para você ir para o nosso evento pré-seminário, que vai acontecer na próxima quinta-feira. Evento esse que a gente vai começar a falar do que a gente vai tratar no seminário. Então, já toca no botão e ativa as notificações para o YouTube te avisar quando for começar. Um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo.